Galera linda que está com a gente participando desse momento muito especial, que é o nosso momento de letramento racial aqui no Carrefour. Um momento que é obrigatório, mas vou dizer para vocês, está sendo extremamente agradável estar com vocês, poder dividir esses conhecimentos. E nós vamos aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos. Nesse módulo 2, eu estou aqui com o Rafael Vicente, uma pessoa brilhante, ele é diretor-geral de Iniciativa Empresarial para Igualdade Racial. E agora eu quero que você preste muita atenção, porque falaremos sobre um assunto muito importante. Meritocracia. Mas a pessoa teve porque ela mereceu. Se a pessoa teve é porque mereceu. Se não conquistou ainda, é porque ela não mereceu. E aí, será que faz sentido esse conceito de meritocracia? E não é de hoje que esse conceito tem sido muito questionado. Por isso que eu já quero saber de você, Rafael. Faz sentido falar de meritocracia no Brasil, meu irmão? Pode ter a resposta curta e a resposta longa. A resposta longa é que essa ideia de meritocracia começa lá no surgimento do Estado, de ter as pessoas mais aptas nos postos do que viria a ser o Estado. Isso foi passando por várias modificações. Sim. Quando chega justamente nas corporações, nas empresas e na sociedade atual, isso foi justificado da seguinte maneira. Olha, as pessoas que têm mais méritos, ou que têm mais competências, ou mais possibilidades, que tiveram mais sucesso, então são aptas a estar em determinados espaços. Então a justificativa de uma pessoa ter muito dinheiro, outra pessoa não ter dinheiro nenhum, é porque uma teve muito mérito, a outra não tem mérito. Eu estar em determinado espaço de liderança na empresa, ou no Estado, ou em qualquer outro espaço... estrutura social como um todo. É justamente em função de eu ter mérito. Sim. Agora, esse conceito no caminho foi distorcido, porque ele passa a ser uma justificativa, por exemplo, pessoas que não tiveram sequer a oportunidade são tidas como não tendo o famoso mérito. E aí se justifica dentro da empresa o seguinte, olha, por que as pessoas estão onde estão? Porque elas tiveram méritos próprios. E as demais não tiveram mérito nenhum. Então a grande maioria das pessoas não tem mérito, não tem capacidades, não tem esforço. E isso é um elemento que você precisa voltar ao famoso sistema racial, coisa do tipo. Por quê? Para você entender essa ideia de mérito, a ponto central que se pensava nessa ideia de mérito lá no início do conceito era que todos partiam da mesma possibilidade ou oportunidade. Ou seja, todo mundo partindo da mesma linha de largada, então quem correr mais ganha. Aliás, essa é a premissa dos esportes. Então todo mundo com o seu esforço de treinamento parte de uma mesma plataforma. E quem chegar primeiro ganha. Então teve mais mérito. Mas na realidade social não é assim que funciona. Cada um parte de pontos diferentes e principalmente na sociedade nós temos sistemas de acumulação. Em que sentido? Olha, eu venho de uma família que tem uma série de posses, eu tive uma oportunidade de me preparar e de estudar nas melhores escolas ou em boas escolas, falo inglês, francês, alemão, tive a oportunidade de conhecer o mundo e agora vou disputar uma vaga na universidade como uma pessoa que teve a única oportunidade de vivenciar a escola pública brasileira, né? Que via de regra tem uma qualidade muito questionável e não tem qualquer outro elemento, né? A pessoa não tem nem possibilidade de sair do seu bairro muitas vezes, de viajar para qualquer canto. Ou seja, como é que essas pessoas vão competir em pé de igualdade? Como é que elas vão partir da mesma premissa? Já não tem sentido. Exatamente. Nesse contexto. Então, o que se começou a dizer no mercado de trabalho? Olha, na bem da verdade, tem muito mais mérito essas pessoas que conseguiram chegar, né, nessas posições ou na empresa, vindo de lugares muito mais distantes. Porque saindo do topo do mercado com as melhores condições é uma coisa. Você sair do fundão do mercado para chegar para disputar com essas pessoas, você percorreu uma trajetória muito maior. Então, as pessoas que não tiveram essas oportunidades deveriam ser consideradas, inclusive, com muito mais mérito do que as que não tiveram esse trajetória. Não precisou se transformar num super-homem ou numa super-mulher simplesmente para chegar num cargo de gerência ou por aí vai. Então, qual que é a grande questão? A gente está falando do que no final das contas? Nós estamos falando não de meritocracia, mas de equidade. Equidade, acima de Olha, qualquer as coisa. pessoas precisam ter respeitados os seus pontos de partida, mas todos devem ter oportunidades iguais. Então não é questão que oportunidade só para negro, ou que vamos tirar a oportunidade de não negros, não é isso. Estamos dizendo, olha, as pessoas
tem que ser observadas uma equidade na distribuição de oportunidades e perspectivas. E reconhecendo que o sistema tem distorções. Então nós precisamos utilizar um sistema e uma política que permita que essas pessoas que também são esforçadas, que inclusive a vaga ou o papel dessa pessoa não é única e exclusivamente que é uma pessoa negra, não. É uma pessoa negra, capacitada, que tem as competências, que chegou até determinado limite na carreira, mas que começa a ser limitada justamente em função de tudo que a gente já falou aqui. Então, da raça, da discriminação, do preconceito. E a gente precisa criar mecanismos para que isso não aconteça. Talvez nós tenhamos uma verdadeira meritocracia, que é todos saindo do mesmo ponto. Aliás, você acha que nós teremos um dia no Brasil um cenário em que a meritocracia vai deixar de ser um mito? É engraçado, né? Porque toda essa trajetória e esse esforço pela equidade, pela promoção da diversidade, ao fim, ela é um esforço de eliminação de privilégios indevidos. E, possivelmente, se a gente conseguir, e acreditamos que num longo prazo vamos conseguir um cenário muito mais equitativo, de fato a gente vai começar a poder trabalhar essa ideia de mérito. Porque em um cenário em que as possibilidades, as oportunidades e as pessoas podem de fato competir, que é isso que as pessoas precisam entender, Manuel, é que é difícil ver isso individualmente. Mas os estudos todos, e a gente já falou isso, demonstram as afinidades são muito mais importantes numa tomada de decisão, muitas vezes, do que a competência técnica. E é disso que a gente está falando, ó, não pode ser assim. E essas afinidades tendem, muitas vezes, para quem são os iguais, e não para quem são os ditos diversos. E, na verdade, o diverso deveria ser a regra, porque a diversidade são muito maiores, os números. Mais 54% da população é diversa? Não. Diversa é o restante. Então, veja só, em algum momento que a gente conseguir que esse cenário seja um cenário equitativo, nós vamos ter muito mais condições até de retomar essa ideia de meritocracia, de competição, de performance, que na verdade já tem no mercado. Mas o problema e a briga aqui são pelas oportunidades as mais justas possíveis, com critérios bem estabelecidos e que não levem em conta justamente qualquer outra coisa que não seja a capacidade, a performance, sem olhar para a cor da pele, para a origem, para a religião, para gênero, para qualquer outra coisa. Então, que deveria ser a base justamente do sistema corporativo, que está preocupado essencialmente em produzir um resultado positivo. Não importa a cor da pessoa que está fazendo isso. Então esse que é o esforço. E aí é interessante que para a gente alcançar esse lugar, nós precisamos de políticas e ações afirmativas. E aí quando a gente fala políticas e ações afirmativas, gente, são aqueles movimentos institucionais ou movimentos empresariais que têm como objetivo criar esse equilíbrio na balança. Porque imagina como corta o coração você vê que uma pessoa que é super competente, super dedicada, está há anos ali dando sangue pela empresa, não alcança determinado lugar porque ela tem a pele escura. Isso acontece no poder público também. Quais são algumas das políticas e ações afirmativas que você destaca que, de certa forma, estão fazendo a diferença? Olha, e essa ideia de ação afirmativa ela é muito importante. Porque, lembra que a gente falou várias vezes aqui que o racismo é um sistema? Sim. Um sistema se reproduz. Como é que você cessa essa reprodução? Com uma intervenção. Uhum. Você é neutrão aqui. Não adianta, o sistema continua girando. Quem então, fica em cima do muro é amigo do dono do muro. Exatamente. Então você precisa ali jogar alguma coisa, um graveto, um pedaço de madeira na correia para ela travar. Quando você faz isso, você intervém. E esse é o esforço da ação afirmativa. A ação afirmativa é justamente você entender que o sistema tem uma distorção e a gente vai usar um conceito que chama discriminação positiva. O resultado da discriminação é sempre a exclusão. Sempre. Por isso que nós temos muita gente fora do mercado, fora impostos de liderança, fora de um monte de coisa. A discriminação positiva, o resultado é sempre a inclusão. Porque eu falo, se tem uma distorção, qual a distorção? Eu já sei que mulheres sofrem machismo e por isso elas têm menos acessos a uma série de posições. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar o número de vagas e vou deixar um número estabelecido para que as mulheres concorram entre elas. E o resultado vai ser ter mais mulheres, por exemplo, na liderança. Então o resultado é sempre a inclusão. Quer ver um exemplo disso? As cotas nas universidades. O que as pessoas às vezes confundem é que cotas não são só para negros, são para negros, oriundos de escola pública e indígenas.
todos os números de representação da universidade explodiram. A universidade está muito próxima hoje de representar a sociedade brasileira. O número de negros aumentou mais de 6 vezes, o número de pessoas oriundas de escola pública, o número de indígenas. O que foi isso? Foi uma intervenção no sistema, que por mais de 100 anos não produziu resultado, de que as pessoas que inclusive pagam seus impostos não podiam ter acesso. Por quê? Aí todo aquele sistema volta a funcionar. Melhores escolas, melhores preparatórios, gerava um perfil de aluno. O vestibular era o corte, era a seleção, quase que natural, uma seleção que não permitia. Bom, o que se fez? Criou um sistema, um mecanismo que permitia maior permeabilidade, maior oportunidade. Mas veja só, os melhores desses grupos, no caso negros e indígenas, oriundos de escolas públicas, têm acesso a partir das cotas. Ou seja, não teve qualquer diminuição de qualidade, ou como se dizia nas universidades públicas. Ao contrário, essas pessoas conseguiram elevar a qualidade muito além, inclusive, daqueles que não são oriundos de programas afirmativos. Um exemplo mais próximo da nossa realidade. Programas de gênero. Olha só, a gente entendeu que o machismo é um problema. Ele é um sistema, ele opera na organização, na empresa, na instituição. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que intervir. O que eu vou fazer? Então, peraí, meta para contratação de mulheres. Meta para mulheres na liderança. Então, eu quero 50% de mulheres até 2025, até 2030. Tem insumo para isso? Tem. Tem mulheres qualificadas? Tem. Então, eu tenho uma política específica e mais do que isso, que eu vou garantir posições para essas mulheres. Porque se isso não acontecer, o sistema automaticamente vai excluí-las. Não, e tem uma coisa que é importante. Se não tiver essas pessoas qualificadas, tá aí uma oportunidade para que a estrutura oportunize a qualificação dessas pessoas também. Que é o outro ponto. Primeiro, metas. Segundo, mas suponhamos que não tem. Mas não tem. Eu vou criar programas ou de aceleração de carreira ou de formação. Então você tem 2 exemplos muito utilizados, por exemplo, nos pilares raciais, nos pilares de gênero e outros, que você entende e compreende o problema, entende que precisa intervir no sistema e faz recortes para que produza um resultado diferente. Qual que tem sido o resultado dessas políticas, por exemplo, no mercado? A participação de mulheres nas grandes empresas tem aumentado consistentemente. Então, e o que é isso? É uma ação afirmativa. Aliás, uma das primeiras ações afirmativas no Brasil foi justamente reservar vagas para brasileiros na indústria brasileira, que era essencialmente compostas por não brasileiros ou imigrantes. Então se reservou 20% de vagas para brasileiros, que está na CLT até hoje, inclusive. Então veja, ter um sistema que está distorcido, você precisa intervir nele para que essa reprodução da distorção cesse. E aí você consegue um resultado de inclusão e diversidade. Exatamente. Se você que está acompanhando a gente aí, você nasceu em 1988, por exemplo, lembre-se que quando você nasceu, o Brasil estava há pouco mais de 100 anos da abolição da escravatura. E 100 anos para a história humana não quer dizer nada, né, gente? Há 140 anos, eu e o Rafael seríamos comprados no centro de qualquer cidade brasileira. Quando nós começamos a falar, Rafael, de legislação, você acha que as leis que nós temos hoje no Brasil, envolvendo a temática racial, são leis ideais, são leis efetivas que atendem o nosso interesse ou ainda não? E, obviamente, o que precisaria ser feito para que, de forma mais efetiva, nós conseguíssemos gerar uma transformação no tempo necessário? Olha, por incrível que pareça, a legislação deu alguns sobressaltos que melhoraram bastante o cenário como um todo. E isso vai muito da compreensão justamente de que o racismo é um problema. Até 1988, o racismo não era nem crime no Brasil. Aliás, aquele caso famoso, por exemplo, com a Glória Maria, né, que ela foi uma das primeiras denunciantes de ter sofrido racismo em um hotel, se não me falar a memória, no Rio de Janeiro, né? Naquela época não era nem crime. Era com a lei Afonso Arinos, né? Era uma contravenção, ou seja, era anterior ao crime, tem menos peso do que o crime, né? Então você tem a contravenção e depois o crime. Bom, conseguimos que se tornasse crime, mas até pouquíssimo tempo, praticamente ninguém tinha sido condenado pelo crime de racismo. Mais uma mudança na legislação no ano passado, no finalzinho do ano passado, se não me falar a memória,
mudou a tipificação do crime de racismo. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui, né, o preconceito, a injúria racial, passam a ser considerados como racismo. E o racismo é imprescritível e inafiançável. Ou seja, qualquer uma dessas do que a gente está falando aqui seria considerado hoje um crime de racismo. E a pessoa que assim for considerada, né, uma pessoa que praticou discriminação ou preconceito racial, seria presa. E isso tem acontecido. Porque o crime, a legislação é interessante, né? Ela segue muito da compreensão social. Então, por exemplo, a gente entende a gravidade do Holocausto. Mas, razoavelmente a gente sabe que é uma coisa terrível. Mas a gente não entende muito bem o que foi a escravidão, né? O que foi o tráfico de pessoas. Então, o que acontece? Como a gente não consegue ter essa compreensão, a gente não consegue tipificar isso adequadamente. O que é isso, essa tipificação? É justamente o crime. Né? Entender a gravidade que isso tem. Recentemente, o legislador, as instituições começaram a compreender o quão grave é sofrer ou praticar o crime, uma ação preconceituosa ou discriminatória. E isso trouxe um peso legal muito interessante. Ou seja, você começa a observar pessoas com muita frequência sendo presas em flagrante pelo crime de racismo. Isso é um ponto. O Estatuto da Igualdade Racial também foi aprimorado nesse sentido e começa a exigir das empresas uma série de movimentações. Por exemplo, fazer um censo, né, e demonstrar esses números. Isso é inédito na história do país. Ou seja, a gente tem avanços interessantes. E outros avanços que estão sendo discutidos. Por exemplo, tem um projeto de lei que torna obrigatória, ali, faixa de 15%, de representação de negros nos conselhos das empresas, ou seja, no conselho de administração. Já se discutiu, ainda não caminhou, quando a gente fala de representação, né, que a representação de negros nas empresas fosse uma lei determinasse, olha, tem que ter no mínimo 20% na alta liderança. Aí você fala assim, pô, mas isso não é inventar demais? Não, na África do Sul tem sistemas parecidos com esse, por exemplo. Ou seja, já avançamos bastante na compreensão e na legislação. As instituições, ou seja, polícia, judiciário, Ministério Público, defensoria, têm uma boa compreensão e pela primeira vez na história, as pessoas e empresas começam a ser condenadas efetivamente pela prática de ato discriminatório e preconceituoso. Ou seja, a gente está vivendo uma transformação muito interessante na esfera jurídica legislativa. E isso já tem reflexo muito interessante. Hoje a pessoa sabe que dependendo da manifestação ela corre um sério risco de ser presa. E isso é algo muito importante na sociedade. Exatamente. É por isso que dentro do Carrefour nós temos uma política de tolerância zero. E obviamente que cabe uma reflexão muito interessante que boa parte da população brasileira, quando fala da temática racial, muitas vezes se referencia muito nos Estados Unidos, porque existe uma luta racial mundialmente reconhecida naquele território. Você que está do outro lado aí, não sei se sabe, que no Brasil nós temos uma média de 54% da população brasileira que é negra. Nos Estados Unidos, essa porcentagem não chega a 20%. Imaginem só, os Estados Unidos tem menos de 20% de negros, mas a impressão é que tem muito mais. Por quê? Porque essas pessoas têm voz. Nós aqui falamos sobre meritocracia, nós falamos sobre legislação, nós falamos sobre muita coisa e com certeza você recebeu aí muita informação no nosso momento bonito, que é o momento de letramento. Continue estudando, que com certeza a gente tem muito mais para trazer para você, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com mais informação.